Foi. Glória a Deus. É bom adorarmos ao Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E convidar os juniores a saírem na sua trilha bíblica. E o restante da igreja, eu quero convidar você a fazermos uma oração agora. Mais uma oração. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, entramos em Tua presença, Pai, para dizer que aqui estamos diante de Ti. Tu nos conhece, Pai, o Senhor vê não apenas o nosso exterior, mas também o nosso interior. O Senhor sabe do que nós somos feitos, o Senhor sabe como nós nos encontramos, o Senhor sabe, Pai, o que se passa dentro de cada um de nós. E mesmo assim, o Senhor continua nos amando, continua tendo um propósito firme para com cada um de nós, Pai. Como é bom estarmos diante de Ti. E agora, Pai, tendo Te louvado por meio dos cânticos, das orações, agora, Senhor, nós queremos prestar a nossa reverência à Tua palavra, Pai, a qual agora será lida, na qual agora nós iremos meditar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo em nosso interior, esteja nos moldando a cada dia, por meio da Tua palavra, a semelhança e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós sempre oramos e agradecemos, crendo no propósito dele para as nossas vidas. Amém e amém. Quem é que lembra o que é comemorado hoje em todo o Brasil? Ninguém? Muito bem, parabéns, irmã Rita. Para quem não sabia, hoje é comemorado em todo o Brasil o Dia do Estudante, também conhecido como Dia do Aluno ou Discípulo aqui no Brasil. E desde cedo, desde a infância, nós aprendemos o quanto o estudo traz de benefício para nós. Desde a infância, nós cansamos o ouvido de ouvir: vai estudar, menino, porque você vai precisar, porque o estudo ele vai trazer benefício para você. O problema é que quando a gente é criança, a gente não acredita muito nessa história de que vai precisar estudar. Aí a gente cresce e a gente vê que era verdade mesmo. Rapaz, deveria ter ouvido meus pais, deveria ter estudado mais. Por quê? Porque quando a gente cresce, a gente percebe algumas coisas que provam que o estudo realmente traz benefícios. Por exemplo, quem tem estudo tem mais chance de conseguir um emprego do que quem não tem. Verdade ou mentira? Às vezes, o diploma de segundo grau é o básico para você participar de uma entrevista. Se você não tiver, você não participa. Quem tem estudo tem mais chance de receber promoção na empresa que trabalha do que quem não tem. Verdade ou mentira? Entre dois candidatos, aquele que tem mais estudo vai ou não ter mais chance de ter um cargo maior do que aquele que não tem em qualquer empresa? Vai ter. Nós percebemos também que quem tem estudo tem mais chance de ter um salário alto do que aquele que não tem. Aquele que não tem pode até ser um grande trabalhador, muito útil para a empresa. Agora, se ele tivesse estudo, aí ele tinha mais chance ainda de ser promovido e de ganhar mais, de ganhar. Isso é só para citar alguns exemplos dos benefícios do estudo no ambiente profissional. A gente poderia citar em vários outros ambientes, mas no ambiente profissional nós já vemos isso, irmãos. Essa é a realidade, quer nós gostemos, quer não. Porém, não é apenas o estudo colegial, não é apenas o estudo universitário que traz benefícios para nós. O estudo da palavra de Deus também traz. Mesmo que às vezes nós não acreditemos nisso. Mesmo que às vezes a gente deixe a Bíblia mofando, pegando poeira,
porque acha que não vai trazer nenhum benefício, mesmo que nós não acreditemos que traz, o estudo da palavra de Deus traz, sim, muitos benefícios para cada um de nós. E é sobre alguns desses benefícios que eu quero meditar com você nessa noite. Primeiro benefício, vou citar só 5, quero ser breve, quero ser bem direto. Primeiro benefício, que a palavra, o estudo da palavra, quando eu falo estudo, estou falando da leitura, estou falando da meditação. O contato com a Bíblia vai trazer primeiro o benefício intelectual. Abre comigo a palavra de Deus no Salmo de número 119. Salmo de número 119, o maior salmo do saltério, o maior salmo da Bíblia, é o Salmo 119. Eu quero ler com você os versos 97 a 99. Salmo de número 119, que já achou, vai para o verso 97. Olha o que diz a palavra de Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus, verso 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Agora olha o verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Compreendo mais do que todos os meus professores. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Irmãos, existe uma ideia de que aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia, elas são mais inteligentes do que aquelas que acreditam. É a ideia de que quanto mais ateu você for, mais intelectual você é. Mas aqui nós vemos que é o contrário. Quanto mais alguém medita na Bíblia, não é menos inteligente que ele fica, e sim mais inteligente. Ele dá aula para o professor. Ele ensina ao seu mestre. Sabe por que isso, irmãos? Porque as pessoas que estudam a Bíblia, elas passam a ter uma base mental, uma base intelectual de vários ramos do conhecimento. Por exemplo, quem estuda a Bíblia tem uma base de administração, porque na Bíblia tem princípios sobre administração. Quem estuda a Bíblia tem uma base sobre antropologia, que é o estudo do ser humano, do homem. A Bíblia diz até de onde é que ele veio, como ele é formado. Quem estuda a Bíblia tem uma base sobre economia, tem uma base sobre história, tem uma base de filosofia, o que mais? Tem uma base de recursos humanos, tem uma base de música, tem uma base de um monte de coisa. Por isso que a Bíblia não é apenas um livro. Alguém já disse que a Bíblia é uma biblioteca de livros. Aqui nós temos uma biblioteca. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais inteligentes nós ficamos. Existem pessoas que são iletradas. Existem pessoas que não têm sequer o segundo grau. Mas são pessoas que são assíduas estudantes da palavra de Deus. E a gente percebe uma cultura dessas pessoas. A gente percebe um conhecimento destas pessoas sobre todos os assuntos possíveis. Uma prova disso são Daniel e seus 3 amigos. Lembra a história? Daniel? O rei, ele traz jovens de Israel, de Judá. Dentre esses jovens, ele traz Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a palavra de Deus vai dizer que esses 4 jovens não eram apenas mais fortes do que os outros. Eles eram também mais sábios do que todos os outros.
Não se achou magos na Babilônia, tão sábios como Daniel, um servo de Deus. Engana-se quem pensa que cientista é tudo ateu. Estava conversando com o Henrique esses dias. Aqui no Brasil existem cientistas cristãos. Um dos cientistas brasileiros que eu mais admiro, Adalto Lourenço, já veio aqui no Ceará, no seminário onde eu estudei. Ele é professor da escola dominical da igreja dele. Um cientista se formou nos Estados Unidos, dá aula na escola dominical. E assim são vários cristãos formados, doutores, que entendem, que estudam a palavra de Deus. Então, sim, primeiro benefício que a Bíblia vai trazer é o benefício intelectual. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, não apenas mais sábios, mas até mais inteligentes nós ficamos. Quem acredita nisso? Mas nós podemos ir além. Sim, a Bíblia, estudar a Bíblia traz benefícios intelectuais. Mas nós podemos falar também do benefício emocional que estudar a palavra de Deus traz para cada um de nós. Olha comigo o que diz o Salmo 19. Tira 100. Então, no 119, tira 100. Vamos para o 19. Verso de número 8. Salmo 19, verso de número 8. Só a primeira parte. Diz assim: os preceitos, falando da Bíblia, dos versículos da Bíblia, as leis de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e o que é que eles fazem? Alegram o coração. Hoje eu estou triste, eu não quero ler a Bíblia, não. É justamente quando você está triste que você mais precisa ler a Bíblia. A gente só quer ler a Bíblia quando está bem. Precisamos ler a Bíblia quando estamos bem emocionalmente. Mas quando estivermos mal, aí é que nós precisamos ler mesmo. Porque a Bíblia é um remédio. Se você estiver bom, é bom você tomar uma vitamina. Mas se você estiver mal, aí é que você tem que tomar mesmo. Então aqui, Davi diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes eu creio que isso já aconteceu com você? Individualmente, na sua casa, em algum ambiente você estava triste, você estava depressivo, deprimido, desanimado. De repente o Espírito Santo soprou, abre a Bíblia e lê. Talvez ele soprou até o lugar onde você deveria ler, e você foi lá e leu. E uma transformação aconteceu no seu coração. Já aconteceu com alguém isso aqui? Glória a Deus. Individualmente, a Bíblia nos beneficia emocionalmente. Mas não apenas quando nós estamos sós. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, às vezes, nós chegamos tristes mesmo, desanimados, às vezes frustrados conosco mesmos. E aí nós nos sentamos, nós adoramos, nós ouvimos a palavra, e a palavra, ela muda o nosso coração. Isso me lembrou uma vez em que um novo convertido estava passando por uma tribulação muito grande. E ele foi e compartilhou com um irmão da igreja. E aí esse irmão da igreja disse: meu irmão, hoje tem culto. Vá lá para a igreja. Era um culto da semana. E com certeza Deus vai falar ao teu coração. E assim esse irmão fez. Era um culto de quinta-feira, que nem esse que nós estamos hoje. E eu estava pregando nessa noite sobre Isaac. Casou com Rebeca. Rebeca era estéril. O que foi que Isaac fez? Ele orou por Rebeca. Sabe quantos anos? 20 anos.
Rebeca estava estéril durante 20 anos, mas a Bíblia diz que Isaac orou por ela. E sabe o que Deus fez? Deus deu não um, mas 2 filhos para Isaac e para Rebeca. Depois do culto, esse irmão me procurou, ele contou a história, ele disse: pastor, agora eu estou aliviado, porque eu sei que eu posso entregar os meus problemas a Deus através da oração. A Bíblia, ela nos abençoa emocionalmente. É melhor do que remédio controlado. A palavra de Deus. Não tem contraindicação. Ajuda emocionalmente. Ainda falando sobre benefícios emocionais de ser um estudante da Bíblia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. E de acordo com essa pesquisa, ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, porque a pesquisa viu que uma vez não faz muita diferença. 2 também não. 3 começa a fazer. Mas se você ler pelo menos 4 vezes por semana, isso já tem um efeito na sua vida. E essa entrevista viu que ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana diminui o sentimento de solidão em 30%, os problemas com raiva em 32% e os problemas com amargura em 40%. Diminui só o contato com a Bíblia. Já vai tratando o coração da gente. Já vai acalmando. Já vai moldando. Já vai alegrando. Contato com a palavra de Deus. Estudar a Bíblia traz benefício intelectual, emocional. Mas não podemos parar por aí. Também temos que falar do benefício profissional. Estudar a Bíblia traz benefício profissional, pastor? Abre comigo lá em Provérbios 6. Aqui vai falar de um bichinho muito conhecido, pequenininho, mas que tem muito a nos ensinar. Qual é? Alguém sabe qual é? Provérbios 6. Formiga. A Bíblia usa muito as criaturas para nos ensinar. Deus fala através das formigas, das jumentas, dos pássaros e por aí vai. Provérbios 6, de 6 a 11. Vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim, desta forma, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, essa é apenas uma das muitas instruções práticas que a Bíblia nos dá e que inclusive podem ser aplicadas à área profissional. Aqui está falando de trabalhar sem ninguém mandar, de ter iniciativa. E os livros falam sobre isso. Tem iniciativa para trabalhar. Não importa se você é chefe ou se você é chefiado. A Bíblia vai falar muito sobre isso. Nesses dias eu estava aleatoriamente assistindo um vídeo no qual uma jovem, bem jovem mesmo, ela tinha acabado de entrar para a faculdade de letras. E ela estava explicando no vídeo como ela tinha organizado a semana dela. E aí ela colocou um quadro branco no quarto
E ela escreveu os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo. E aí ela mostrava o que ela fazia de manhã, o que ela fazia à tarde, o que ela fazia à noite. E sabe o que foi que mais me impressionou? Era a primeira coisa que ela fazia, e ela escreveu: meditar na Bíblia. Todos os dias ela escreveu lá, e no vídeo ela explicava: meditar na Bíblia. E aí depois é que ela fazia as tarefas da faculdade, estudava e tudo. Talvez alguém que não crê em Deus vai olhar para isso e vai dizer: mas ela começa o dia perdendo tempo, meditando na Bíblia, para quê? Por que ela não vai logo estudar gramática? Por que ela não vai logo estudar vocabulário? Ela fazia português e inglês. Irmãos, o interessante é que, algum tempo depois, essa mesma jovem colocou a notícia de que ela já havia sido chamada para trabalhar por uma empresa multinacional. Sim, alguém vai dizer que é coincidência, mas eu creio que Deus estava honrando essa mulher. Deus estava honrando essa gente. Sim, a palavra de Deus vai nos dar princípios para trabalhar, para sermos honestos, para pouparmos. Vai nos dar princípios tanto para quem é chefe, como tratar os seus liderados, como também quem é líder. Quem é liderado, como tratar o seu líder, como honrar. E com certeza vai trazer benefícios profissionais. Sim, estudar a Bíblia traz benefícios profissionais. Quer saber mais um? Mais um benefício de estudar a palavra de Deus: benefício social, benefício nos relacionamentos. Em uma sala de aula, a professora perguntou para os seus alunos: quem aqui acredita no céu? Aí um meninozinho, claro que o nome dele é Joãozinho, né? Joãozinho é o menino de toda a história, o nome dele é Joãozinho. Se levantou e disse: eu, professor, eu acredito no céu. Algum tempo atrás, os meus pais brigavam muito. E aí os nossos vizinhos disseram que a nossa casa parecia um inferno. Mas aí os meus pais conheceram pessoas da igreja, compraram a Bíblia, começaram a ler, e agora as pessoas que moram ao redor da gente estão dizendo que a nossa casa parece o céu. Irmãos, todos nós vamos ter problemas de relacionamento. Não tem jeito, nós somos seres humanos. De vez em quando vai sair uma faísca, de vez em quando vai ter uma briguinha, vai ter um desentendimento, vai ter. Mas a tendência é que a palavra de Deus, quanto mais a gente estuda, mais ela vai nos dando sabedoria, mais ela vai nos ajudando como tratar fulano, como se dar bem com ciclano, como respeitar Beltrano. A Bíblia vai nos dando um respeito perante as pessoas, um benefício social. Por exemplo, eu não vou longe não. Provérbios tem 30 capítulos. E é um livro extremamente prático. Provérbios vai nos ensinar como nos relacionarmos com o rei, como nos relacionarmos com o chefe, como nos relacionarmos bem com os nossos familiares. Vai falar muito sobre isso. Com as nossas autoridades, com os nossos colegas de trabalho, com os pobres, com os ricos, com pessoas violentas e até com os inimigos. Provérbios nos ensina como se dar bem com o inimigo. Já pensou um negócio desse? Inclusive, domingo nós meditamos em Romanos 12 e Paulo cita Provérbios 25. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A palavra de Deus vai nos instruindo
sobre como nós podemos nos relacionar bem com as pessoas. Tanto é que muitos livros que são escritos, que são muito bem vendidos, sobre relacionamentos, eles trazem princípios, adivinha de onde? Da Bíblia. Muitos citam a Bíblia, citam a palavra de Deus. Irmãos, estudar a Bíblia traz benefício? Sim ou não? Benefício intelectual, benefício emocional, benefício profissional, benefício social. Mas estaria incompleto se nós não falássemos do maior benefício que a Bíblia traz. Qual é? Benefício espiritual. Lembra que eu citei agora há pouco um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, diminui a ansiedade, diminui a raiva, a amargura? Esse mesmo estudo continua dizendo que a leitura da Bíblia pelo menos 4 vezes por semana também vai diminuir chance de ter problemas com álcool em 57%, chance de ter problema com pornografia 61%, chance de se envolver em relacionamento fora do casamento em 68%. Então, o cônjuge tem que ler, tem que dar para o seu cônjuge ler também a Bíblia, né? E vai diminuir a traição, vai diminuir a infidelidade. E a chance de se viciar em jogos de azar em 74%. A Bíblia transforma, a Bíblia limpa, a Bíblia é o manual para o céu. Isso fica muito claro, irmãos, em um famoso texto. Eu quero convidar você a lermos, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. Olha que texto magnífico. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vocês sabem de cor, né? Mas vamos ler, tá bom? Segunda epístola, carta de Paulo, por isso que diz segunda, de Paulo a Timóteo 3. Vamos começar do 14 até o 17. 2 Timóteo 3 e 14. Tu, porém, Paulo escrevendo ao seu discípulo amado Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, olha, nunca é cedo demais, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio, sabe para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Qual é o livro que torna alguém ciente da salvação em Cristo? É a Bíblia. Mas Paulo continua, verso 16. Toda a Escritura, inclusive Números, Deuteronômio, Josué, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia salva e a Bíblia santifica, liberta. Foi o que Jesus disse. Conhecereis a verdade vos libertará. E foi o que ele disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que vai nos limpar, igreja? O que é que vai nos santificar? O que é que vai nos aperfeiçoar? O que é que vai nos dar força para vencer a tentação? Jesus no deserto venceu o diabo com o quê? Está escrito. Diabo vinha com a tentação de Jesus. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Foi o que o diabo fez. Correu de Jesus. Não dá para vencer alguém que tem a espada da verdade. Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Então,
há um benefício espiritual, a Bíblia nos transforma cada dia mais. Irmãos, eu poderia citar muitos outros benefícios, financeiro, físico, por aí vai. Mas eu quero ficar só nesses 5. Porque eu queria fazer uma pergunta. Com tantos benefícios, o que é que esse livro merece? Esse livro merece ficar fechado na nossa casa? Um livro que nos abençoa tanto em todas as áreas da nossa vida, que pessoas lá fora estão estudando, merece ficar desprezado na nossa casa? Esse livro merece que a gente só pegue nele na hora de vir para o culto e olhe lá? O que esse livro merece? Que nós o abramos, que nós leiamos, que nós meditemos, que nós estudemos. Ah, pastor, mas é difícil, né? Porque a carne não quer. A carne quer assistir série, a carne quer jogar videogame, quer assistir novela. A carne quer tudo aquilo que é fácil. Criança quer carne? Quer não. Quer pirulito, algodão doce, só o que traz carne, que tira o apetite. Nós somos assim. Pastor, o que eu faço então para me apegar mais à palavra de Deus? Tem um versículo que nós lemos que serve como dica para quem quer ter esses benefícios da palavra. Preste atenção. Um dos versos que nós lemos hoje foi o Salmo 119, 98, que diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Por quê? Porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Como foi que o salmista se tornou mais sábio que os seus inimigos? Tendo a palavra sempre com ele. Uma boa tradução seria: porque os teus mandamentos são sempre meus. Ele se apropriou da palavra. Tanto que a palavra estava sempre com ele. Qual é a dica então? Esteja com a palavra sempre com você. Nós não temos desculpa. A palavra de Deus hoje está no celular. Tem aplicativos da Bíblia. De preferência, tem a Bíblia física. Ande com ela. Tenha vergonha não. Irmãos, quando eu era mais jovem, eu estava sendo tentado. Sabe qual foi a estratégia que eu usei? Comecei a andar com a Bíblia. E aquilo já me livrava de muita tentação. Só porque eu estava com a Bíblia. Eu não dizia nada, eu não andava com a Bíblia. E aquilo já me escapava de muita coisa. Está indo para o trabalho? Coloca a Bíblia lá na mesa. Coloca a Bíblia na mesa de estudo. Coloca a Bíblia na mesa de trabalho. Coloca uma Bíblia no carro. Deixa uma no ambiente, deixa outra no ambiente. E não apenas isso. Deu vontade? Vai lá e abre. Não deu vontade? Vai lá e abre. Se apega à palavra de Deus. Você vai perceber que o entendimento vai crescendo, a vontade vai crescendo, a sua inteligência vai crescendo, seu coração vai se aperfeiçoando. Você vai sendo beneficiado em todas as áreas da sua vida. Sou mais sábio que os meus inimigos, porque a tua palavra eu tenho sempre comigo. Vamos lá. Pois não, senhor. Amém. Tem alguém nessa noite querendo tomar uma decisão, se reconciliar com Cristo, se renovar? Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Tiago está aqui. Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua vida e sabe da sua decisão. Deus te abençoe cada vez mais, Tiago, que você se apegue mais e mais à palavra de Deus e transmita essa palavra para outras pessoas. Tem mais alguém querendo se reconciliar esta noite? Querendo renovar o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a palavra e se apegar ainda mais a este livro? Tem mais alguém? Vamos orar. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo nosso irmão. Senhor Deus, amado Pai, eu quero agradecer
por esta noite, Pai, obrigado por este culto, no qual o Senhor nos permitiu sentir profundamente a Tua presença, Pai. Nós que somos tão falhos, nós que somos tão pecadores, eis-nos aqui diante de Ti, Pai, como eu gosto de dizer, como é bom estar diante do Senhor, como é bom estar diante da Tua palavra, Pai. Como é bom estar com o Teu povo, reunidos para adorar ao Senhor. Quantas vezes nós chegamos aqui, Pai, carregados pelo Senhor, mas, Pai, aqui o Senhor faz a obra, aqui o Senhor enche o nosso coração de alegria, aqui o Senhor nos dá paz, aqui o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá entendimento. Então, Pai, precisamos persistir, nos congregando, Pai, uns com os outros. Então, muito obrigado. Pai, hoje nós fomos desafiados a nos apegarmos ainda mais com este livro, porque é um livro espiritual, Senhor. Muitas vezes a nossa carne não quer. A nossa carne quer distância da Tua palavra, Pai. Mas nós vamos nos apegar ainda mais com ela, Pai. Nós vamos andar com ela. Nós vamos colocá-la na nossa mesa, pertinho de nós, Pai. Nós vamos meditar neste livro. Quero agradecer ao Senhor por cada irmão que aqui chegou. Também pelo Teu servo, Pai, que aqui está no altar. Senhor, pedindo a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Como não crer no Teu Espírito Santo, Pai, que mexe conosco, Senhor, a tal ponto de nos convencer, Pai, a fazer coisas que o homem não quer fazer, Pai. O homem quer fingir que tudo está bem, o homem quer fingir que é perfeito, que não precisa de Ti, mas o Teu Espírito vem e nos quebranta, o Teu Espírito vem, Pai, e nos humilha, e é quando nós somos humilhados que nós somos exaltados na Tua presença, Pai. Oramos pelo Teu servo, oramos, Senhor, por este recomeço que ele está sentindo que precisa fazer na Tua presença, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor vai fortalecê-lo ainda mais. Vai usá-lo ainda mais para a Tua honra e para a Tua glória. Não apenas a ele, mas a todos nós, para a honra e glória do Senhor. É que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória! Você sentar? Amanhã tem ensaio Daniel Quadrado, sábado tem culto de mulheres, domingo pela manhã tem escola bíblica dominical e domingo à noite tem culto de gratidão ao Senhor. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos nós. Uma ótima noite a todos. Deus nos abençoe. Bora!